Algumas lições, e eu peço que você guarde no seu coração, para que você possa caminhar firme e forte vencendo a batalha contra o mundo. E que o mundo não encontre espaço na nossa mente, no nosso coração e também na nossa casa. Que é uma batalha extremamente difícil, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. Você crê nisso? Amém. Primeira lição: guarde seu coração e não permita que o amor pelo mundo roube o lugar que pertence somente ao Senhor. Ame a Deus acima de tudo, priorize as coisas do seu reino em sua vida. Guarde seu coração. Primeira coisa, irmão, se existe uma coisa traiçoeira, se chama o quê? O coração. O coração. Nosso coração é extremamente enganoso. Então, vez por outra, você precisa avaliar a si mesmo. Tem muitas vezes nós lemos na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, qual é o ponto ali? Que nós devemos continuamente analisar nosso coração. Se de fato nós estamos amando e desejando muitas coisas do mundo. Como é que eu sei, pastor? Quando você passa muito tempo pensando somente naquela coisa. Quando ela lhe toma tempo. Quando você perde a paz com Deus de tanto que você está vidrado em algo, é necessário orar. É necessário você parar e avaliar o seu coração. Desejar uma coisa, como eu falei, até mesmo aquilo que você deseja, muitas vezes pode se tornar um ídolo para você. Contar uma experiência rápida, até já compartilhei aqui, como os irmãos sabem, alguns sabem, obviamente, nós moramos de aluguel, né? Eu e minha família. E aí, por muito tempo, nós oramos para que Deus nos desse uma casa, desse condições de comprar coisas do tipo. E passamos muito tempo orando, a Vanessa ficava olhando vídeo de imobiliária, a gente ficava projetando, e às vezes, aí nós assistimos uma série da Netflix sobre corretores de imóvel e tal, e a Vanessa, se eu tivesse uma casa assim, e eu comecei, e aí a gente olhando e tal, e aí uma vez a Vanessa assim, a gente fica frustrado, porque a gente nunca vai conseguir essas coisas assim. É verdade. Primeiro que a gente não mora nem na França. Era na França, a sério. E eu disse para ele, Vanessa, a gente precisa orar. Porque às vezes a gente está desejando tanto, a gente começa a esquecer de coisas menores. E eu disse assim, em vez da gente estar orando, se Deus quiser nos dar, Ele vai nos dar, nós vamos continuar orando, vez por outra a gente pede. Mas para ela, em vez da gente orar, para que Deus nos dê o imóvel, vamos agradecer por ter condições de pagar o aluguel. Pronto. E a gente vai ter coração grato. Se Ele quiser, nós vamos ter uma casa, de Calcaia ou na França. Se Ele não quiser, pelo menos a gente vai conseguir ter um lugar para morar e não tomar chuva. E aí, a gente orou, e aí certa vez nós fomos orar, e as meninas, e a casa? Não, hoje vamos agradecer pelo dinheiro do aluguel. Ou seja, as motivações corretas. É lógico, Deus é poderoso, é. Pastor, você está sem fé? Ou não, irmãos. Eu só estou querendo colocar meu coração no devido lugar para não viver frustrado e nem criar expectativas fora do tempo. Ou seja, é uma forma de Deus tratar nosso coração. Ou seja, nós precisamos guardar o coração, porque o nosso coração é inclinado para desejar as coisas desse mundo e muitas vezes isso pode nos roubar a paz. Pode tomar nossa mente e tirar o nosso sossego. Já basta de tanta tribulação que a gente tem. Quanto mais aquelas que vai vir da nossa cabeça e cultivada no coração. Então, cuide do seu coração para que o mundanismo não prevaleça. Segunda lição desse texto, lute contra os desejos enganosos. Ou seja, as coisas do mundo parecem atraentes quando a alma não é alimentada pela palavra de Deus. Para vencer os pecados da carne, você precisa praticar mortificação. Para você vencer os pecados dos olhos, você precisa exercer a vigilância. E para você vencer a soberba da vida, praticar a humildade. Essa é a resposta de Jesus. Pecado da carne, resista à tentação, foge da tentação. Os olhos, olhe para Jesus. Concentre os seus olhos em Jesus e vigie. E a soberba da vida, lembre que nós somos pó e do pó, para o pó voltaremos. Ou seja, irmãos, precisamos vencer os desejos do nosso coração, mas para isso precisamos ocupar ele com a palavra de Deus. Como é que você vai vencer as tentações se você não ocupa o seu coração com a palavra de Deus? Como é que um crente, por exemplo, vence a tentação? Primeira coisa, olhe para o exemplo de Jesus no deserto. Jesus, método simples para vencer a tentação. Primeiro, Jesus ele recorre à palavra de Deus. E observe que ali, naquele episódio, fica claro que Jesus lia as Escrituras, meditava nas Escrituras e vivia as Escrituras. Essa é a melhor estratégia para um crente vencer toda e qualquer tentação. Quando ela bater na sua porta, lembre de quem Deus é, do que você aprendeu sobre Deus na palavra. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você pode ter certeza que o pecado não vai encontrar espaço na sua alma. Se a palavra de Deus, ela permeia a sua mente, o seu coração, ela enche a sua alma,
o pecado vai estar diante de você. Você vai fugir e ele não vai ser atrativo, porque a palavra de Deus fortalecerá a sua mente, seu coração e preservará a sua vida. Essa é a grande verdade. Foi assim que Jesus venceu. Então, existe estratégia melhor? Não, é essa a estratégia. Tá bom? E por fim, viva para o que é eterno. O mundo é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, invista a sua vida naquilo que é eterno. E não meça esforços para buscar a Cristo. Como diz John Piper, ele tem um livro, inclusive, não jogue a sua vida fora. Não jogue sua vida fora. Cuidado. Lute, batalhe por aquilo que é eterno. Nós vamos partir em algum momento e nós estaremos na presença de Jesus, não com os nossos bens, mas com todo o nosso ser. E se nós vivemos para Jesus nessa vida, amarmos o Senhor de todo o coração, você pode ter certeza, como diz o texto, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Ou seja, nunca se esqueça, meu querido irmão, você é um peregrino e o peregrino está só de passagem. Você não pertence a esse mundo. A nossa terra está mais à frente e precisamos perseverar para chegar até lá. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer em santidade e vencer a batalha contra o mundo.